Você tem 2 produtos na prateleira. Saber onde eles foram fabricados faz diferença na hora da escolha? Esse tipo de reflexão é que entidades empresariais do estado do Rio estão querendo estimular através do movimento Sou do Rio. O objetivo é fortalecer a economia local. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer a construção e divulgação desse selo e de que forma ele contribui para a retomada da economia no estado. Vem com a gente! O Rio em Foco recebe o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio, Firjan, Sérgio Duarte, e o presidente do Sindicato das Indústrias Gráficas da região sul-fluminense, Sigrasul, Sergei Lima. De acordo com dados da Firjan, cerca de 40 empresas já aderiram à campanha Sou do Rio. A nossa equipe de reportagem esteve no lançamento da marca. Vamos ver. Não basta só ter qualidade e preço. É importante que tenha sido produzido no Rio. Esse é o slogan da campanha Sou do Rio. O movimento chega para alertar empresários sobre a importância de comprar e usar produtos originalmente fluminenses e o impacto que isso traz para a economia e para a cultura local. O Sou do Rio traz essa pegada de volta para a gente, de volta para o Estado, para tentar formar uma cultura no consumidor de quando ele estiver consumindo um produto oriundo do Rio de Janeiro e principalmente fabricado no Rio de Janeiro, ele está gerando riqueza para o lugar onde ele vive. E nisso ele está contribuindo para acesso a várias melhorias na qualidade de vida da população local, inclusive da dele. Tivemos a ideia de botar o selo, um banner, alguma coisa que identificasse o Sou do Rio, para mudar a imagem do carioca. O Rio de Janeiro todo tem um perfil de porta do Brasil, todo mundo quer conhecer e a gente só vê uma história ruim. É roubo, é sequestro, é tiroteio. Vamos começar a botar uma imagem diferente do Rio de Janeiro. Essa era a ideia básica de a gente mudar muito o conceito da história. Além do aspecto econômico, o movimento resgata o valor emocional desses produtos. Para o presidente do Sindicato de Hotéis, Bares e Restaurantes do Rio, a união e o trabalho em conjunto das diversas instituições com os empresários é fundamental para o crescimento da marca. Ele tem um significado também que é grande, é exatamente de uma junção de uma série de entidades em torno da melhora ou de um trabalho conjunto, de pensamento conjunto em termos de melhora para o estado do Rio de Janeiro. Então é uma junção de duas coisas que eu acho importantes, né? Mas fundamentalmente incentivar a compra de produtos feitos no Rio de Janeiro que vão gerar dinamismo à nossa economia. O movimento Sou do Rio fortalece a economia do nosso estado na medida em que concentra a renda aqui. O poder de compra da população aumenta quando ela tem mais renda, isso é óbvio. E também nos traz um sentido de pertencimento e de esperança no nosso estado. As entidades, as instituições se uniram, se juntaram para que a gente pudesse fazer algo, idealizar algo que beneficiasse o estado que escolhemos viver e empreender. Quantas entidades hoje participam do movimento Sou do Rio? Volta de 7 entidades. Mas já tem algumas entidades nos procurando para engajar nosso movimento. E são de várias áreas, de vários setores da economia? São de vários setores, porque não está ligado só a quem produz. Um restaurante, ele é do Rio de Janeiro, ele gera emprego e renda no Rio de Janeiro. Uma empresa de transporte, ela gera emprego e renda no Rio de Janeiro. De novo, a ideia do programa desse Sou do Rio é valorizar o trabalho no Rio de Janeiro, é valorizar os produtos, o serviço prestado no Rio de Janeiro. E como é o trabalho de sensibilização do empresariado para que eles absorvam esses princípios e também passem a colocar essa marca, a divulgar essa marca? A gente trabalha trazendo as empresas ao conhecimento das empresas o objetivo principal do programa e, por si só, eu acho que é um programa que tem uma aderência muito fácil. A gente está falando do nosso interesse, a gente está falando do interesse das pessoas do Rio de Janeiro. Então, essa divulgação acontece de uma maneira bem proativa dentro do mundo empresarial.
Lógico que a gente tem outros interesses, mas assim, no início ela tem acontecido dessa forma. O que a gente está falando, na verdade, quando diz da marca Sou do Rio, é usar o poder de compra da indústria para fomentar a economia fluminense. É esse o caminho? Eu digo que não só a indústria, todos os agentes sociais, em comércio, a indústria, o consumidor, todo mundo privilegiando o que é produzido no Rio de Janeiro. A gente sempre fala que a indústria do Rio de Janeiro ela é muito competente, mas muitas vezes, pelo dia a dia dos empresários, às vezes você não sabe que dentro do seu estado tem um produtor de embalagem, você não sabe que tem um fornecedor de matéria-prima, e muitas vezes a gente buscava isso fora. Então a Firjan está começando a fazer alguns movimentos dentro da nossa casa para estimular a compra das indústrias do Rio de Janeiro. Estimular essa compra, essa troca. E o Cruzada, esse grupo veio para trabalhar justamente para a gente expandir esse movimento, não só ficar nas indústrias, mas também no comércio, no supermercado, para gerar o consumidor, o empregado da indústria, ele é um consumidor do supermercado do Rio de Janeiro. O empregado da indústria é um consumidor de um bar ou um restaurante no Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente consegue estimular, criar esse sentido de pertencimento, né? Valorizar o trabalho no Rio de Janeiro, o emprego no Rio de Janeiro, o produto do Rio de Janeiro. E nós tentamos fazer com que as pessoas percebam que a qualidade da indústria do Rio de Janeiro é uma qualidade muito boa. Nós temos empresas aqui que mandam para o Brasil todo, para o mundo todo, e talvez o consumidor nem perceba, porque ele geralmente não tem o hábito de olhar onde é produzido. E o Movimento Sou do Rio vem fazer com que ele preste atenção na hora que for comprar o produto, respeitando o direito dele de escolher o produto, o direito de escolha do consumidor, mas ele olhar a qualidade, olhar o preço, mas ele também prestar só mais um segundo na sua decisão de compra, perceber onde é feito esse produto. O que é interessante porque o que a gente vem assistindo no mundo, né, é um movimento de protecionismo e essa questão de comprar local acaba sendo protecionista no sentido de proteger a própria economia daquela região e daquele local, mas ao mesmo tempo isso no Rio de Janeiro tem um outro caráter, porque é cultural também a gente não olhar para dentro, não olhar para o que o Rio de Janeiro produz, o que o nosso território fluminense é capaz de oferecer. Então, assim, como é essa experiência no dia a dia, assim, quando isso vira para os empresários? Como é que foram feitos esses testes? Já tem alguma experiência que aconteceu dentro da Firjan, já nesse sentido de fomentar esse contato entre vários setores diferentes da economia? Tem, e foi muito importante o ponto que você colocou sobre protecionismo, né? Por que é importante? Porque já teve alguns questionamentos, isso não é um movimento protecionista? Não, porque ele não é um movimento, por exemplo, porque ele não está sendo criado nenhuma barreira para o consumidor comprar. Nós não estamos criando nenhuma restrição à opção de compra do consumidor, não criamos nenhuma restrição à decisão da empresa de comprar de quem ele quiser. O que nós estamos tentando mostrar é de uma maneira livre que tem essa opção. Então, o que nós estamos querendo fazer é conscientizar as pessoas, o empresário e o consumidor, da importância de valorizar o produto do Rio de Janeiro. Nós fizemos, a Firjan tem o hábito de vez em quando promover, estimular, e o Movimento Sou do Rio está falando que a gente estimule mais esse movimento, que é reunir setores. Nós fizemos há pouco tempo agora os fóruns de alimentos e bebida, que nós chamamos empresas âncoras do Rio de Janeiro, como Piraquê, Granfino, Chinesinho, várias outras empresas participaram da área de alimentos e bebidas, e que nós trouxemos fornecedores de embalagens, de serviços. Então essa aproximação foi muito importante, porque alguns empresários que participaram da rodada de negócios nos comentaram que não sabiam que tinham tantos fornecedores de produto. Então, no dia a dia, às vezes o empresário, fornecedor, não consegue o acesso à empresa. E toda vez que a gente faz essa rodada de negócio, a gente aproxima esses atores para que façam negócios e, consequentemente, gerem negócios. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Voltamos com Sérgio Duarte e Sergei Lima.
O comportamento do empresário também é fator determinante para a valorização de produtos locais. A gente falava no bloco anterior justamente dessa relação, né, de rodadas de negócio para fomentar o encontro entre empresários de diferentes setores. Na prática, assim, qual é o plano desse ano? Assim, como 2018 vai ser um ano de ativação da marca Sou do Rio? Na verdade, a gente fez, como foi dito no bloco anterior, a gente fez um piloto dentro da casa, voltado para um setor específico, com o objetivo exatamente de experimentar uma ideia daquilo que nós achávamos que seria um bom caminho para multiplicar isso dentro das cadeias. Então, por uma questão específica, foi escolhido o setor de alimentos e bebidas. Eu gostaria de falar uma coisa que é muito interessante: você sentar numa mesa, eu estive no evento, você sentar numa mesa de negociação e perceber dentro de uma empresa âncora uma pessoa se apresentar do seu lado e ele nunca imaginar que poderia ter um fornecedor daquele dentro do nosso estado. Pode parecer, no mundo que a gente está hoje, completamente conectado, tudo muito fácil, a tempo e a hora, mas isso me chamou muita atenção, porque as empresas às vezes estão presas em determinados pontos e essa abertura traz uma possibilidade bastante interessante. Então, assim, como eu estava dizendo, o fator da gente ter feito esse teste exatamente para perceber como isso ia acontecer, teve uma coisa fundamental que aconteceu nesse evento. As pessoas que estavam lá representando as empresas eram pessoas do primeiro escalão das empresas, tanto dos âncoras como das empresas que estavam vindo para oferecer seus produtos. Isso fez muita diferença, porque, como eu disse até, a gente teve uma reunião de planejamento e tudo, eu coloquei da seguinte forma: é muito importante que a gente possa ter uma interlocução com quem conhece e tem a capacidade de decidir. Não a decisão da compra propriamente dita, mas muitas das vezes, quando a gente está desenvolvendo um trabalho, passa por um projeto. Então, às vezes, um comprador ele tem a função de comprar um produto estabelecido específico. Ele faz isso muito bem. Mas muitas das vezes, aquele produto que ele está comprando, ele poderia ter uma situação mais adequada à utilização que ele está tendo. Então foi extremamente positivo, abriu-se canais desse tipo no evento e a gente entendeu que esse modelo é um modelo bastante positivo e que a gente acredita na possibilidade. A ideia é replicar esse modelo para outras cadeias. No setor gráfico que o senhor representa, essa questão é muito fundamental, né? Porque provavelmente o consumo das indústrias ainda não olhou para o potencial e para o parque gráfico que tem no estado do Rio de Janeiro. Você tem dois aspectos. Esse é um aspecto. E o outro, assim, essa proximidade, muitas das vezes o desenvolvimento de uma embalagem, por exemplo, de um cartucho que vai acondicionar um frasco de perfume, por exemplo. Lógico que a gente tem profissionais super capacitados para esse tipo de situação. Porém, o momento da execução desse projeto, ele é muito importante e ele é determinante na questão da formação do preço. Desse produto final. Muitas das vezes essa interação, essa facilitação gera um resultado muito mais adequado economicamente, produtivamente, para que a cadeia inteira saia ganhando. E a gente fala também de agregar outros parceiros aí nesse processo, principalmente as universidades, né, que podem dar um suporte também na formação de pessoal e de mão de obra que vai ser necessária uma vez que esse movimento cresça e claro, porque como tem várias entidades, no caso da Federação das Indústrias, nós estamos muito bem amparados com o SESI Senai, né? Na qualificação de mão de obra. As outras entidades, parceiros desse negócio, vão precisar, e realmente o nosso objetivo é essa valorização do Rio de Janeiro. Então é trazer as universidades, a academia para participar, até para desenvolver outras aplicações, ajudar a construir realmente um cenário diferente. A gente precisa mudar o nosso futuro.
e só com muito trabalho. Agora, já tem uma marca e já tem um site em que essa campanha tá apresentada? Já, www.movimentosuldorio.com.br. E quem quer participar ou conhecer, como faz? Basta entrar no site que você consegue saber as regras de participação, como se participa, tem os modelos para você, se quiser, replicar e poder botar o selo na sua embalagem. É um movimento aberto, é um movimento que a gente diz que é da sociedade. Ele não é um movimento de uma entidade, de uma empresa, e sim movimentos da sociedade. Os consumidores perguntam muito sobre como podem participar. As pessoas falam muito que querem ajudar o nosso Estado. E a gente diz que essa decisão de escolher um produto fabricado no Rio, você está ajudando o Estado. Você está atacando frontalmente dois problemas sérios do Estado. Um é o desemprego e o outro é a arrecadação do Estado. Nós temos dois problemas muito sérios que atrapalham todo o desenvolvimento do Estado. E quando você compra um produto no Rio, você está ajudando a solucionar esses dois problemas. Quando você compra um produto, você cria um emprego na indústria e você ajuda na arrecadação do Estado. Que quando você compra um produto que é produzido em outro lugar, ou em outro país, ou em outro estado, você está levando a arrecadação para outro estado ou para outro país. Então vamos valorizar o que é nosso, vamos ajudar. É um simples gesto que faz uma grande diferença para o nosso Estado. A gente vai fazer um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Após a crise de 2008, o Congresso dos Estados Unidos lançou o Plano de Recuperação Econômica, que incluía o Buy American Act, determinando o consumo de aço, ferro e manufaturados dos próprios produtores americanos. Esse movimento teve repercussão no mundo inteiro e sempre foi levantado como uma possibilidade para o Brasil, que também sofreu as consequências dessa crise e hoje também se encontra numa situação, numa crise econômica muito profunda. A gente falou no primeiro bloco sobre isso um pouquinho, né, dessa questão ser vista como protecionismo e até que ponto esse limite precisa ser mostrado e os potenciais disso no dia a dia, o que acontece na prática quando se decide comprar local. Na verdade, o movimento está planejando o contato com os políticos e na discussão também, tanto do Executivo e do Legislativo? O que é importante frisar que o setor industrial, a indústria de transformação no Brasil, é o setor mais tributado da economia. Tudo que se é produzido na indústria de transformação, 47% são tributos. Então, às vezes a gente comenta que a indústria do Brasil está perdendo a competitividade, mas a gente precisa entender que esse empresário é extremamente competente, porque o produto que ele produz dentro da sua instalação, na hora que sai do portão para fora, ele tem 47% de tributos. Não há ninguém que consiga ser competitivo com uma carga tributária nessa. Só para efeito de comparação, o agronegócio tem 6% de tributação. Então a gente sempre diz que o Brasil é extremamente competente no setor agrícola. Hoje nós somos competitivos no mundo inteiro, conseguimos saldos favoráveis à nossa balança comercial, porque o nosso preço é competitivo para exportar. E a gente diz como sociedade que a gente tem que discutir isso na hora que é agregar valor, que é pegar a matéria-prima que é produzida no Brasil e agregar valor, que a indústria vem justamente transformar. Você tem os melhores empregos, a melhor condição. Nesse momento a gente tributa 47%. Aí eu falo para você o seguinte, nesse momento a gente exporta as matérias-primas e vai importar produto acabado. Estamos transferindo nesse momento emprego e renda para outros lugares. Então o que nós pregamos, nós não estamos querendo protecionismo, regras que sejam impeditivas, a gente só quer condições para poder trabalhar e poder competir. É muito importante essa desoneração da cadeia produtiva para nós termos mais competência para poder buscar. O que nos pesa muito no setor é a tributação muito forte no setor. E, de novo, que a gente fala do Sou do Rio, é um movimento espontâneo, é um movimento que não pede nada, nenhuma barreira, é um movimento livre, preservando o direito soberano do consumidor a fazer a escolha. O que nós estamos tentando é só conscientizar que você tem no Rio de Janeiro empresas, tanto industriais como comerciais, competentes para te atender
fazer o trabalho. O que é interessante também é que os senhores já falaram no blocos anteriores, é facilitar esse acesso dessa indústria, desses empresários aos locais, a quem compra deles, né? E fazer justamente esse meio de campo aí de apresentação desses produtos para que eles possam estar aptos a competir com os demais de outros locais. Na verdade, Geisa, assim, eu acho que o Sérgio comentou um fator que eu acho que é extremamente importante. Lógico que quando a gente faz uma campanha como essa, uma campanha que, na verdade, é muito mais de conscientização do que qualquer outra coisa, pode gerar um perfil de protecionismo. Eu acho que o fato mais importante é o seguinte: a decisão é de quem está comprando. E por conta disso, eu acho que cai por terra qualquer possibilidade de uma manifestação desse tipo. O que nós estamos querendo fazer, essa ação tem a ver com o movimento do Rio de Janeiro, ou seja, o povo do Rio de Janeiro, estou falando na maior amplitude possível, desde o consumidor até o empresário, pense um pouco nele no momento de tomar as suas decisões. Então é completamente livre e é uma decisão, não tem nenhum tipo de ação extra isso. Agora tem um ponto também interessante que o movimento levanta, uma bandeira que o movimento levanta, que é saber a origem, né, dos produtos. E aí numa situação em que a gente vê a questão do roubo de cargas crescendo absurdamente no estado do Rio e a pirataria também, de outra forma, que acaba muitas vezes com várias indústrias, essa é uma bandeira importante, né, do movimento. São efeitos colaterais positivos de uma ação que é muito simples. É muito simples. Ela vai na essência, naquilo que talvez hoje o consumidor, como o Sérgio comentou, ele não tenha por hábito, e é verdade, é só você tirar você como exemplo. São poucas as vezes que você vai na embalagem e procura onde aquele produto foi feito. É só isso, olhar onde ele foi feito. Se você tem 3 opções e as 3 são indiferentes para você, compre a do Rio. Agora, nos supermercados fica claro o potencial que isso tem também de chamar a atenção do consumidor, quer dizer, das próprias marcas se organizarem de forma a estarem juntas e visíveis para o consumidor. Agora, em outros setores, como essa marca e esse selo podem aparecer? Por exemplo, esses trabalhos que nós estamos fazendo com as outras entidades. A SERJ vai disponibilizar para nós um espaço nas pontas das gôndolas para colocar os produtos que são fabricados no Rio, dar um destaque maior para os produtos do Rio. O Cindy Rio, que é o bar e restaurante, está trabalhando, estão elaborando um cardápio Sou do Rio, com produtos e matérias-primas produzidas no Rio de Janeiro. Que é verdade, você falou muito bem. Quando você chega no restaurante, você pede um prato, você não sabe de onde foi produzido. Isso vai ser uma parceria que vai ser estimulada com o Cindy Rio, para que aquele prato Sou do Rio tenha elementos, matérias-primas só produzidas no Rio. Isso está sendo interessante porque está justamente trazendo a criatividade dos empresários na busca e do entendimento que a solução não parte só do governo. A solução não parte só da LERJ. A solução passa por nós, tanto como consumidores, quanto como empresários. Então, é um movimento espontâneo, é um movimento que está agregando, e cada dia está agregando mais. As pessoas estão sabendo do movimento, estão querendo participar, outras entidades estão querendo participar. E o mais importante, né? O Rio é uma marca boa. É uma marca que já tem vários atrativos reconhecidos mundialmente. Sou do Rio já é positivo, né? Eu acho que talvez a marca Rio ela seja mais valorizada para quem está fora do Rio, e o que nós estamos querendo é resgatar esse amor do cidadão fluminense pela marca, pelo estado dele. Bem, infelizmente nosso programa está chegando ao fim. Obrigada, Sérgio, obrigada, Sergei, e obrigada a você, telespectador, que acompanha a nossa programação. Aproveita e segue a gente nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Você também pode enviar dúvidas e sugestões para o nosso e-mail rioinfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98890 4709. TV Alerj, o canal do Povo Fluminense. Até a próxima.